O repórter setorial já está de volta e com uma pergunta. Muitos pais deixam os filhos vencerem naquelas brincadeiras em família. Mas será que esse comportamento é positivo? Você tem o hábito de brincar com o seu filho e o deixar ganhar? Eu incentivo a ele a estimular o lado oficial de estar perdendo. Eu ensino ele a jogar, deixo ele ganhar e perder também, que faz parte da vida, né? Esse é o fundamento do crescimento da criança. Se incentivar somente a ganhar, na hora que a vida falar um não para ele vai ficar triste. É melhor ensinar ele a ganhar e perder. Sim, eu brinco muito com ele. Às vezes deixo ganhar, às vezes ensino o certo e o errado. É bom saber perder também. Thales, você gosta de ganhar? Sim. E de perder? Não. Para especialistas, deixar os filhos ganharem é uma forma de alimentar a autoimagem positiva na criança. Mas essa conduta não é educativa. Não é educativa por quê? Porque quando os pais permitem que essa criança só ganhe e privam essa criança de aprender a lidar com a frustração, elas estão privando, na verdade, essa criança de aprender a lidar com as futuras frustrações e decepções que com certeza ela terá na sua vida, porque na nossa vida a gente mais perde do que ganha. Assim, a forma como os pais agem com seus filhos pode interferir no desenvolvimento da criança. Os pais acabam que privando e deixando essa criança amadurecer, deixando com que essa criança se fortaleça a cada sofrimento, a cada frustração. Competir exige igualdade de condições. O correto é adaptar as regras de modo a tornar os adversários mais semelhantes. Por esse motivo, da gente ensinar a criança a perder e a ganhar, é que a gente deve tornar a brincadeira ou o jogo de forma simétrica, para que nem sempre o adulto só ganhe e nem sempre a criança só ganhe. Então, o adulto, ele que está ali elaborando a questão do brincar, é que vai ter condições de ajustar essas regras do jogo, da brincadeira, para que ambos se divirtam e que ambos tenham o prazer de brincar e de uma maneira competitiva mais saudável, onde um tem condições de ganhar e o outro também. E a criança pode se tornar um adulto frustrado. Vamos entender que essa criança não aprendeu a elaborar, não aprendeu a lidar com a frustração em perder. Aí ela vai se tornar adulto. E aí nos seus projetos pessoais, profissionais, ela vai ter dificuldade em perceber o outro. Por quê? Porque ela valoriza o que ela pensa, ela vai valorizar o que ela deseja. Então ela vai querer impor os seus desejos da maneira dela. Então ela vai ter dificuldade de valorizar o que o outro pensa e o que o outro deseja. E as suas relações vão se tornando restritas. Para você entender melhor. Ou é dessa maneira ou então não é. Eu quero assim. E a psicóloga orienta os pais que já têm seus filhos um pouco mais velhos. Quanto mais velha for a criança, mais ela vai passar por essa sensação de perder e ganhar. Então, a gente precisa ensinar a criança que perder não é o fim do mundo, Mas, na verdade, ela ter a oportunidade de começar de novo. E isso é ensinar resiliência. Quando a gente ensina a criança esse processo de lidar com a frustração, ela tem probabilidade de se tornar uma pessoa de sucesso, de perceber o outro. Mas tem criança bem consciente. É meio que normal, você tem que aprender a lidar quando você perde e quando você ganha. Se você perde, você recomeça. Acompanhe outras notícias aqui do Vale do Paraíba no Plantão da Redação. A rodoviária nova de Taubaté está em reforma há quase 2 anos e o prazo para finalizar as obras é em 2018.
A justificativa é o atraso para abrir o processo licitatório que aconteceu só 1 ano e meio depois da queda de parte do telhado. As empresas interessadas em assumir a obra apresentaram as propostas no dia 23 de setembro, porém, até agora, a Prefeitura ainda não finalizou o processo. Ambulantes fizeram um protesto na rodovia Rio Santos, no trecho da Praia Grande, em Ubatuba, nesta segunda-feira. O motivo dessa manifestação foi o porquê a fiscalização realizada pela nova administração proibiu que 300 ambulantes irregulares trabalhassem nas areias. Eu sou a Thaís Orlovic e fique agora com a previsão do tempo para amanhã. Pindamonhangaba, mínima 19, máxima 34. Campos do Jordão, mínima 16, máxima 28. Caraguatatuba, mínima 21, máxima 31. E São Paulo, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em época de crise é difícil guardar dinheiro, não é mesmo? Mas quando sobra um pouco, o que fazer com essa renda extra? Na entrevista de hoje, o repórter... Estamos recebendo hoje o professor Humberto Felipe Silva, que está nos mostrando aqui situações importantes para você que pretende investir, ter aí uma lucratividade. Tem vários perfis que têm que ser examinados, o professor está mostrando para nós. Ele ia mostrar no finzinho do bloco anterior um triângulo que ele faz para deixar bem clara a situação. Agora vamos poder falar com mais calma, professor. Tá certo. Então, nós estamos falando da segurança, rentabilidade e liquidez. O que é o ideal? O ideal é que você tenha um triângulo com os 3 lados iguais. Só que isso é difícil. Mas vamos explicar primeiro o que é cada uma dessas variáveis. Então, a segurança é o quanto é seguro o dinheiro guardado em um determinado investimento. Então, por exemplo, uma das formas mais seguras de guardar dinheiro é imóvel. Os antigos já diziam, né? O imóvel ninguém toma, dificilmente toma. A outra variável é a liquidez. E a liquidez é qual a velocidade com que eu consigo me desfazer daquele investimento e ter o dinheiro. O imóvel já é de baixa liquidez, porque eu não consigo vender um imóvel de uma hora para outra. Talvez consiga até, mas com perda. Isso, mas, até com perda é um pouco difícil, né? Mas, por exemplo, a caderneta de poupança, eu vou lá e retiro o dinheiro. É feito lata de biscoito. Imediatamente, e come. Agora, sempre é interessante lembrar que a liquidez, muitas vezes, ela prejudica a rentabilidade, que é o outro lado do triângulo. O que é a rentabilidade? É o quanto rende aquele investimento. E sempre que eu tenho um lado do triângulo mais puxado, né, eu quero rentabilidade. Então, provavelmente eu vou perder na segurança e vou perder na liquidez. Se eu quiser a liquidez, por exemplo, caderneta de poupança é um dos investimentos mais líquidos. Quando eu puxo esse, eu perco. Na rentabilidade, eu vou ter liquidez e segurança, mas eu perco a rentabilidade. Então, é sempre nessa situação. Qual que é o ideal, então? O ideal é fazer como diziam os nossos avós, né? É não botar todos os ovos numa mesma cesta, é diversificar o seu pacote de investimentos. De maneira que tenha alguns investimentos que você tem segurança, alguns que têm rentabilidade, outros que têm liquidez. De maneira que, se eu preciso do dinheiro, eu preciso da liquidez, eu tenho um investimento que tem a liquidez. Eu tenho investimento que vão dar rentabilidade maior, mas eu não tenho a liquidez. E tem os investimentos de segurança. Então, esse aí é o ideal. A gente gosta muito da poupança porque não paga imposto de renda. Mas precisa fazer a conta, porque assim, nós pagamos imposto de renda. Eu queria pagar o que eu ganho de imposto de renda. Assim, ia rir à vontade. Se tivesse retorno. Mas não diga assim, porque se eu pagasse o que eu ganho de imposto de renda, significa que eu estaria ganhando muito mais do que eu ganho hoje. Então, pagar imposto de renda não é um mau negócio. O que precisa ser feito, no caso do investimento, é avaliar o rendimento e tirar dele o imposto de renda. O que vai dar no líquido? O que dá o resultado líquido? A caderneta de poupança acaba perdendo, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, de alta inflação, do Tesouro Direto. Aliás, a caderneta de poupança sempre foi um investimento, um dos piores investimentos. E piorou depois que o governo meteu a colher, tirou lá rendimentos, né? Parece que agora, nesse mês, pelo que eu andei lendo, foi o primeiro mês que empatou com a inflação. Porque quando a inflação ultrapassa
os 8,5, né, aí ele perde o rendimento. Mas, veja bem, se a caderneta de poupança está dando um bom retorno, a letra do Tesouro e outros investimentos vão dar mais retorno. Né? Com certeza. Tem um investimento para o jovem que está querendo fazer a sua poupança para o futuro, ou seja, a sua previdência. Tem um investimento que vale a pena e que hoje é um excelente negócio, desde que saiba onde aplicar o dinheiro, que são ações. Nós estamos vivendo numa fase de depressão das ações. Né? As ações brasileiras no mercado nacional, elas estão muito baixas. Então, quem tiver condição de comprar ação agora, para guardar aí, para fazer a sua... O pé de meia. Para fazer a sua aposentadoria, né? Complementação da aposentadoria, essas pessoas vão ter um bom retorno. Né? E tem uma outra coisa interessante que o americano faz muito e nós não fazemos. Eu estava conversando até com um dos rapazes que trabalha aqui sobre isso, né? Ele que estava comentando, que é o pai fazer investimentos para o filho. Então, o filho nasceu, o americano faz muito isso, o filho nasceu, ele já se prepara para a faculdade, e ele começa a pagar, isso o americano de classe média, ele já começa a fazer investimentos, visando, daí quando o filho tiver 17 anos, o pai ter condição de pagar a universidade. Nós não temos muito esse hábito, né? Isso é um hábito saudável. É verdade. E lá todo mundo paga a faculdade, né? Como aqui não. É diferente. O ensino básico é dado pelo Estado, mas a faculdade todo mundo paga. Professor, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez trazendo luzes aí para nós, falando sobre os investimentos que quem pode deve fazer para não ser apanhado no contrapé. Obrigado, professor. Mais uma vez. Foi um prazer muito grande. Satisfação muito grande em tê-lo aqui. Segue o Repórter Setorial. Nesta edição você viu que câncer é a principal causa de morte entre jovens. Mulheres ganham 30% menos que os homens e ainda trabalham mais. Quem faz a revisão nos carros evita problemas e garante passeio mais seguro. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial. Dê uma passadinha no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/repórtersetorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.